Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é ex-vereador de Salvador e deputado estadual Emerson Penalva. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, que alegria e satisfação, Fernanda, estar nesse programa de grande audiência, de serviço de grande importância para o Estado da Bahia e para nós parlamentares, poder conversar um pouco sobre o trabalho nosso do dia a dia e dos projetos que nós encaminhamos aqui para defender o nosso povo e a Bahia. Deputado, vamos iniciar já aqui a nossa entrevista falando a respeito da cidade de Salvador. O senhor teve uma votação expressiva aqui na capital baiana, né? A primeira capital do Brasil, obteve mais de 26 mil votos apenas na capital. Fala para a gente a respeito dessa base eleitoral dentro da capital baiana. Nos bastidores políticos se brinca muito que ainda é mais fácil se eleger deputado estadual do que a vereador, que é uma votação difícil dentro de Salvador. Fala como foi que o senhor conquistou essa base, deputado. Bom, Salvador é uma cidade onde você tem uma representação na Câmara muito forte. O retrato da cidade está na Câmara Municipal de Salvador. Eu fui eleito, fui o 8º vereador mais votado em 2020. Já tinha um contato com a população de Salvador, apesar de não ter concorrido a nenhum cargo eletivo, mas tínhamos muitos conhecimentos na cidade, principalmente nos bairros mais periféricos, onde tenho grandes amigos, onde fizemos alguns trabalhos sociais. E isso me referendou o mandato, graças a Deus, ao povo de Salvador, de vereador de 2020. 2021, ao lado do prefeito Bruno Reis, com grandes conquistas para a cidade de Salvador. O início do mandato dele foi um início muito difícil, porque teve a segunda onda da pandemia, mas ainda assim ele não se apegou a essa dificuldade, continuou o ritmo de trabalho forte. E nós, da bancada do prefeito de Salvador, dando todo o apoio à população naquele momento difícil e ajudando ele nas novas conquistas, aprimorando ainda mais o trabalho do ex-prefeito ACM Neto na cidade. Eu acho que isso credenciou o mandato de Penalva e fez com que ele tivesse a votação expressiva aqui na cidade. Deputado, qual a diferença? O senhor, na sua legislatura como vereador de Salvador, em seu primeiro mandato, o senhor foi da base governista, da base do prefeito Bruno Reis. Atualmente, o senhor está aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e é oposição ao governo Jerônimo. Faça essa comparação para a gente do legislativo estadual e municipal e estando em diferentes lados, deputado. Por favor. Na Câmara Municipal, você na base de um prefeito muito bem avaliado, um prefeito onde tem grandes entregas na cidade de Salvador, na primeira capital do Brasil, você não tem dificuldade de criar narrativas, porque é comprovado que todos os índices da gestão do prefeito Bruno Reis, eles são apontados por todos os institutos que avaliam a administração dele. Diferente aqui do Estado, onde você vê a dificuldade que a base do governo aqui do Estado da Bahia tem que criar narrativas para defender o atual governo. Um governo que vem enfrentando sérios problemas na parte de segurança pública, um governo que vem enfrentando vários problemas na área da educação, vários problemas na área de saúde, com a fila da regulação que está apelidada em fila da morte. Então, isso torna difícil a base do governo fazer uma defesa de uma administração dessa. Eu faço uma oposição muito construtiva, sem atingir pessoalmente nenhum gestor, principalmente o governador, mas a gente sente a dificuldade que o governo tem em fazer uma gestão de fato, até porque o que ele tem feito muito é viajar. O governo Jerônimo Rodrigues tem 3 anos e meio em plena campanha para ir inaugurar até um poste de luz, ele vai e faz questão de levar uma comitiva grande para anunciar. Isso é uma estratégia que eu acredito que seja política dele, não de gestão. E o povo tem observado isso, apesar dele andar muito, mas o povo está cobrando muita gestão, ou seja, resultado dos pilares que a sociedade precisa, que é segurança, educação, saúde e emprego. Deputado, o senhor falou agora a respeito das críticas que o senhor faz, construtivas, né, segundo o senhor, ao governo Jerônimo. E o seu partido, o PDT, desembarcou na base. Qual o posicionamento do senhor, já que o senhor está no partido, no PDT, que agora é do lado do governo? Como é que o senhor se sente? Quando eu me filiei ao PDT, a orientação que eu tive partidária, estadual e nacional, foi apoiar o projeto político do candidato a governador ACM Neto. E assim eu fiz,
e assim o povo da Bahia me colocou na oposição à atual gestão. E eu tenho que respeitar o que o povo da Bahia acreditou em mim. Obviamente que, após a eleição de 2024, o presidente estadual, Félix Mendonça, deputado, tomou um posicionamento de aderir à base do governo Jerônimo. Eu continuo na oposição e vou continuar obedecendo o que o povo da Bahia me colocou, me colocou na oposição à atual gestão. Deputado, o senhor ingressou na Câmara dos Vereadores no partido No Podemos. Atualmente o senhor está no PDT. Ou quais outros partidos já te chamaram, te convidaram para ingressar no partido? Se é que o senhor pode falar, já que o PDT já desembarcou, né, ali para a base do governo e o senhor é oposicionista. Tive convite da Federação União Progressista, que é os partidos do União Brasil e o PP, e tive o convite também do Republicanos, mas convites informais, eu acho que muito mais por gentileza dos presidentes dos partidos, dos colegas que fazem parte do partido, mas nada certo ainda. Eu vou aguardar março, ver de fato se o PDT vai continuar na base do governo Jerônimo. Tenho esperança ainda que ele retorne para a gente marchar junto com a pré-candidatura de Assemineto, mas isso aí em março a gente vai decidir conversando com a equipe, conversando com a assessoria, com os eleitores, com as principais lideranças da capital e do interior para a gente nortear qual o melhor caminho que a gente vai tomar. Deputado, o senhor falou aí da esperança, né, que o PDT retorne para a base de Bruno, de Assemineto. O senhor está ouvindo isso nos bastidores do partido ou é só uma expectativa do senhor? Não, mais uma expectativa, até porque o PDT tem na base do prefeito Bruno Reis vereadores e vereadoras na capital, tem a vice-prefeita da capital, que é a Ana Paula, tem grandes lideranças no interior. O PDT ele não iria trazer ninguém que está na base de Jerônimo, que já está desde a época da eleição de Jerônimo 2022, alguns prefeitos, algumas lideranças importantes do Estado, e nem também trouxe outras pessoas. Foi mais um movimento do presidente Félix Mendonça e da legenda. Deputado, falando em oposição, eu tenho conversado com oposicionistas e governistas nos bastidores aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e os oposicionistas estão esperançosos, já que a gestão do governo petista, né, foram várias consecutivas, vai totalizar 20 anos no poder, há esperança que há um desgaste político. Obviamente, os governistas não acreditam e dizem que estão rodando muito, viajando muito pelos 407 municípios baianos e não tem esse sentimento. Mas a oposição discorda. Qual a opinião do senhor a respeito disso? É nítido que existe uma fadiga de material. 20 anos de um mesmo grupo governando, qualquer lugar, não é só aqui na Bahia, que existe o cansaço, a fadiga de material, né? E a oxigenação, a alternância de poder, a população sempre ela almeja essa alternância. Aqui na Bahia, nós tínhamos um candidato, Jerônimo, em 2022, que era desconhecido do povo baiano. Hoje é conhecido, o povo sabe quem é Jerônimo. Então, Jerônimo se escondeu atrás de um governo muito bem avaliado, que era o de Rui Costa, um governo onde teve caixa na reta final da sua administração, que foi o pagamento da rescisão do contrato da AFOR, que entrou quase 3 bilhões no caixa do governo do Estado. Teve o precatório da educação, também que recheou, onde possibilitou um governo muito bem avaliado, com um grupo grande, com capilaridade, em fazer vários convênios, lançar várias obras, principalmente na parte de educação, onde teve o retorno da candidatura de Lula, que é um fenômeno no Nordeste, principalmente aqui na Bahia, e isso fez com que Jerônimo fosse levado a uma disputa acirrada com o ex-prefeito Assemineto, uma disputa no segundo turno de 3%. Hoje, a população da Bahia conhece a gestão de Jerônimo. Jerônimo não fez gestão, Jerônimo fez viagens ao interior da Bahia. Eu acho que foi uma estratégia política dele para se tornar mais conhecido. Mas na hora H ele vai ter que mostrar o que é que ele fez de fato. E eu acho que vai ser uma disputa acirrada, existe um sentimento de mudança muito maior. A equação política vai ser a mesma equação da época de Valdir Pires, da época de Jacques Wagner.
Eles estão levando os prefeitos, mas, segundo o ditado popular, leva a cabeça, pode não levar o corpo. E na hora H, tendo uma unificação na candidatura nacional, com o próprio fenômeno Lula, que não é mais o que era há 4 anos atrás, se você observar, em 2022, no Nordeste, Lula teve menos votos do que Haddad. Pode pesquisar. E Haddad, em 2018, que foi candidato de Lula, teve mais votos no Nordeste do que Lula em 2022. Isso é uma tendência. E o governo Lula, ele tem tentado mostrar o que ele fez há 20 anos atrás. Os programas sociais que ele trouxe para o Brasil, em especial para o Nordeste, e que ele está administrando com retrovisor. Tudo que ele prometeu em 2022, ele não está conseguindo entregar, a começar pela pacificação do país. E eles trabalharam para continuar com o país dividido, porque isso é benéfico a eles. Deputado, recentemente, já há um mês, acho um pouco mais de um mês, 2 meses, teve um burburinho muito grande na imprensa, nos bastidores também do poder, falando de uma possível desistência de candidatura de ACM Neto ao governo do Estado. O senhor, como político e analista desses bastidores do poder, qual a sua opinião a respeito de onde surgiu esses burburinhos? O senhor acredita que pode ter sido um fogo amigo, alguém ali próximo que tenha plantado essa notícia, ou foi algo já que as pessoas temiam, até os oposicionistas temiam acontecer, já que a ACM Neto desistiu realmente da candidatura em 2018 ao governo do Estado? Eu acho que partiu daquela música Fixação. A base do governo teme tanto a candidatura de ACM Neto que ficam criando fake news dizendo que ele vai desistir. Em 2018, ele não desistiu. Ele era prefeito de Salvador e não se lançou candidato a governador. Ele pensou se ia se lançar ou não candidato e terminou não se lançando. E naquele... Ali não foi uma desistência. Não houve uma desistência. Ele não lançou a candidatura dele. Não tinha oficializado. Ele tinha a expectativa, claro, dele ser candidato. Mas ele decidiu não ser candidato. Mas teve uma frustração muito grande de quem o acompanhava. Não, deputado. isso, claro, porque naquele momento ele era o único nome da oposição, né, que tinha a chance real de enfrentar com uma candidatura com chance real de vitória. Ele ia enfrentar Rui Costa, que iria para uma reeleição. Mas ele resolveu não ser candidato. E naquele momento foi dito, inclusive, que ele tinha enterrado a carreira política dele e veio em 2016, ou veio em 2018 e fez o sucessor dele no primeiro turno como o mais bem votado de todas as capitais do Brasil. Então, ACM Neto é candidato, é um excelente candidato, é um candidato que a população da Bahia conhece, não por ser neto de ACM, mas também pela gestão qualificada que ele fez na cidade de Salvador, onde ele foi 8 anos prefeito e 8 anos eleito o melhor prefeito do Brasil, sem ter o apoio do governo federal e sem ter o apoio do governo estadual. Diga-se de passagem que ele mostrou a capacidade de gestão, o que ele fez para Salvador e que precisa dar oportunidade de fazer por nossa Bahia. Deputado, o senhor frisou aí 2 vezes na sua resposta que naquele momento a ACM Neto seria o nome mais forte ali da oposição para disputar o governo. Quem seria da oposição, além de ACM Neto, que teria essa capilaridade na disputa, mas o senhor vai responder após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Emerson Penalva. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui, um deputado atuante aqui no Parlamento, que teve uma votação muito expressiva na capital baiana, mais de 26 mil votos, e uma votação também forte em todo o estado da Bahia, já que está representando aqui o povo baiano. Deputado, no bloco anterior, nós falávamos a respeito da oposição ao governo do Estado. E o senhor, na sua fala, estou pegando aqui o trecho, citação do senhor, o senhor disse que naquele momento o ex-prefeito de Salvador, o qual seria candidato em 2018
ao governo do Estado. Eu pontuei que ele desistiu, o senhor disse que não foi uma desistência, apenas ele lançou e que naquele momento ele seria o nome mais forte da oposição. Já que o senhor pontuou naquele momento, já se passaram 4 anos, agora nós estamos em outro momento e eu gostaria de saber do senhor a respeito do momento atual. Quais os nomes que o senhor acha que poderia disputar o governo do Estado, além de ACM Neto? Ponto. 2018 são 6 anos atrás. Isso. Nós, se você observar, 2002 Lula se elegeu presidente, 2006 Wagner se elegeu, 2004 João Henrique se elegeu prefeito de Salvador. Tanto é que João Henrique, nos bastidores políticos em 2006, foi convidado para ser o candidato a governador de oposição. Naquele momento, ele não aceitou, mas seria o candidato. Por quê? Ganhou a capital. Era o prefeito que estava no auge do momento contra o carlismo. Em 2006, Wagner se reelegeu muito bem em 2010 com a força da reeleição de Lula e do bem avaliado governo de Lula. Em 2014, teve aquela disputa acirrada entre Dilma para a reeleição contra Aécio Neves. Foi uma eleição apertada e aqui Rui Costa ganhou a eleição contra Gedel, contra Paulo Souto. E Neto se reelegeu muito bem em 2016, tinha feito um trabalho fenomenal nos seus 4 primeiros anos, estava muito bem em 2017 e 2018, e nós tínhamos poucos nomes que eram conhecidos no estado da Bahia. Então, os nomes que eram conhecidos naquele momento era ACM Neto por ser prefeito da capital, por ter um recall de 4 mandatos de deputados federais, de Neto de ACM, e tinha Zé Ronaldo, de Feira de Santana, que era também, já tinha sido prefeito algumas vezes, deputado federal, já era um nome conhecido também no estado. Então, foram os 2 nomes que teriam naquele momento para apresentar como candidato. Neto não foi candidato, Zé Ronaldo foi candidato. Hoje, Neto seria o nome à sorte, porque, além de ter todo esse histórico que eu já falei aqui, ele foi candidato há 4 anos. Então, ele tem um recall forte para ser o candidato. Outros nomes, o ex-ministro João Roma é um nome que hoje já é conhecido no estado, porque foi ministro, né, deputado federal ministro, e foi candidato há 4 anos. Então, ele testou o nome dele nas urnas. Então, quando você é candidato a majoritária, você se torna conhecido no estado. Outro nome, prefeito Bruno Reis, apesar de não ser candidato, mas é um nome que prefeito da capital, foi deputado estadual, assessor de ACM Neto, secretário municipal, se reelegeu bem na capital. A própria vice-prefeita Ana Paula é um nome forte, é uma mulher que é forte. O bispo Marinho, deputado conhecido, já foi candidato a vice-prefeito em 2008, quando a ACM Neto foi candidato. Enfim, então o próprio Zé Ronaldo, né, que prefeito, deputado, prefeito da cidade de Feira de Santana. E mulheres, você tem a Sheila de Vitória da Conquista, que é um nome também já conhecido por ser uma mulher de uma cidade de grande importância no nosso estado. Então, hoje nós temos esses nomes aí que a política e o estado da Bahia conhecem. Deputado, falando aí nas eleições, né, de 2026, nós conversávamos nos bastidores e estava analisando os dados, né, da votação. A ACM Neto teve uma votação expressiva em Salvador, no primeiro turno, que foi mais de 780 mil votos. E no segundo turno ele deu um salto, né? Foi mais de 1 milhão de votos dentro da capital baiana. O senhor acha que isso se deu porque no primeiro turno estava ali aquela eleição dividida, que estava ACM Neto de um lado e João Roma de outro lado, e os dois tiveram essa junção e teve... que foi essa votação mesmo que foi, né, que transferida ali para a ACM Neto. O senhor acha que fez toda a diferença? E como é que o senhor acha que vai sair essa chapa já unida com a ACM Neto e João Roma? Sem dúvida. Primeiro turno você teve João Roma candidato, ACM Neto candidato, teve Jerônimo. Se somar a votação de Jerônimo no primeiro turno com um pouco de algum candidato à esquerda, não me lembro quem foi agora, foi o que ele teve no segundo, e Neto cresceu.
Tem um trabalho também, muito voto de abstenção, que viu naquele momento uma disputa acirrada, tanto de um lado para o outro, que aí se fez presente na votação, mas eu acho que o principal motivo foi justamente você ter, quanto mais candidatos você tem no primeiro turno, a divisão do eleitorado vai ser maior. Deputado, na eleição passada teve uma repercussão muito grande e a situação, o governo soube usar muito bem, que foi o slogan do tanto faz, já que a Semineto, na época, não tinha posicionamento de que lado ele estava. Ele não questionava ali Lula, que era candidato, e também não estava do lado de Bolsonaro. Então, costumavam dizer que ele estava em cima do muro. O perfil do candidato a Semineto, né, do pré-candidato a Semineto, mudou muito agora. Ele já está, ontem mesmo eu vi nas redes sociais, ele já alfineta ali o governo Lula, alfineta o governo Jerônimo, mas o senhor acha que isso pode ser perigoso, já que a Bahia tem uma força muito, o PT tem uma força muito grande na Bahia e dentro de Salvador, Lula obteve 72% dos votos, ou seja, votos casados de Assemineto com Lula. O senhor acha que isso pode ser perigoso numa eleição? Eu costumo dizer que o PT da Bahia gingolou da imagem de Lula. Porque o que faz o PT ganhar aqui na Bahia é justamente a força do Lula. Eles têm certeza disso. E Lula teve 70% em Salvador e 72% no estado da Bahia. Acho que Lula se tornou mais um ídolo do Nordeste, com as pessoas que têm Zico como ídolo, como tem Roberto Carlos como ídolo. A população nordeste, na sua grande maioria, tem Lula como ídolo. Pelo que ele fez, principalmente nos projetos sociais que atingiu o povo que mais precisa, principalmente no Bolsa Família. Eu acho que Lula não vai vir com essa força que tinha há 4 anos atrás. Neto, o tanto faz, é porque ele tinha apoio dos partidos que tinham presidentes, o próprio partido PDT. Você tinha Ciro Gomes como candidato a presidente e Ana Paula, vice-prefeito de Salvador, na chapa com Ciro Gomes. Então você tinha essa posição que Neto disse que o tanto faz dele não é dizendo que tanto faz A ou B, que ele teria condições de governar de forma institucional com qualquer um que fosse presidente, porque ele foi prefeito de Salvador e governou com 3 diferentes presidentes, que foi Lula, que foi Temer, foi Dilma e o próprio Bolsonaro, então com 4. Então ele fez um governo muito bem avaliado, eleito 8 vezes consecutivo o melhor prefeito do Brasil e não teve união política com nenhum desses presidentes. Ele foi oposição a esse presidente. Então o fator do tanto faz foi isso, mas o grupo petista, o grupo do atual governo, eles têm uma narrativa muito forte para desconstruir o que o povo deve pensar de fato. Você vê a questão do pardo. Você vai escolher um gestor por causa de uma cor. Você tem deputados, que eu não vou citar o nome aqui, deputadas do PT, que são brancos, que na sua declaração bota como pardo, até como negro. Né? Então, eles criam essa narrativa. Infelizmente, uma parte da população vai nessa onda e deixa de escolher um bom gestor. Você, quando vai escolher um médico para um familiar seu, você vai escolher cor, se ele dá tapinha nas costas, se ele dança bem, se ele monta cavalo bem, se ele sabe botar chapéu de couro bem, se ele bota jaleco bem, ou você quer solucionar o problema da sua família, do seu ente familiar. Então é isso que o povo da Bahia tem que ter a consciência. E quem tem a capacidade de gestão, que já comprovou que tem a capacidade, e aquele que o povo da Bahia elegeu de forma democrática e legítima e que não mostrou capacidade, tem que tirar e botar alguém que tenha a capacidade. Essa é a minha opinião. Deputado, vamos falar um pouquinho aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas vamos falar a respeito da Assembleia Legislativa da Bahia, o que eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado das suas ações e saber se o senhor é candidato à reeleição ao Parlamento Baiano. Sou candidato à reeleição em 2026, contando com as bênçãos divinas e o apoio da população baiana. Acho que fiz um trabalho importante aqui na Assembleia, nas comissões de infraestrutura e turismo, na comissão de educação, onde pudemos conhecer várias regiões
do Estado da Bahia, independente daquelas onde tem representação política, até porque somos deputados do Estado, identificando as regiões que têm grandes vocações para desenvolvimento econômico do nosso Estado, econômico envolve turismo, onde nós temos também a parte do agronegócio, identificando os problemas críticos que nós temos no Estado, principalmente na parte de seca. Hoje estamos sofrendo ali na região de Irecê, problema de seca, de falta d'água, e isso a gente identificou. Temos aí uma força suprapartidária, independente de partidos, para tentar ver de que maneira o governo do Estado e o governo federal pode ajudar e fazer frentes preventivas para que não venha acontecer isso nos próximos anos. Aqui foi uma experiência excelente, onde indicamos aqui alguns projetos nas comissões de pacificação escolar, onde a gente vê muitas vítimas nas escolas, agressões aos professores, alunos brigando. Então, fizemos indicação recentemente para conscientização de célula-tronco para a cirurgia, fizemos um trabalho também voltado muito para o desastre que temos hoje em todo o estado, com fortes chuvas, que hoje o clima ele tem sido assim, pego surpresa nossas cidades, em especial aqui em Salvador, onde você vê que às vezes chove em um dia que está previsto para chover um mês, e aí na oportunidade eu falo do trabalho feito por a Seminete e Bruno Reis de prevenção às chuvas. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito em todo o estado da Bahia para evitar também que venha a trazer vítimas de desastre, prejuízo à agricultura, à criação de gado e tudo. E você conhecer um estado como a Bahia, uma dimensão como a Bahia, uma população onde tem diferentes culturas, diferentes vocações, é muito gratificante, aprimora muito você como ser humano e, em especial, como parlamentar, como homem público. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Foi um prazer entrevistá-lo, o deputado estadual Emerson Penalva, que teve uma votação expressiva aqui na capital baiana e também em todo o estado da Bahia, ex-vereador de Salvador, onde falamos aqui a respeito das eleições em 2026 e também sobre projetos do deputado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço a você, Fernanda, a toda a sua equipe pelo acolhimento. Dizer que estou sempre à disposição. É muito bom estar aqui, essa energia positiva, a gente falar um pouco sobre a Bahia, sobre a política, sobre os projetos, e estarei sempre à sua disposição. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.